Ora boas, malta, bem-vindos aqui a mais um episódio aqui do podcast Vamos Falar da NBA, um podcast do projeto Vamos Falar de FUN, com a colaboração e transmissão na Bola TV. E este episódio é para falar, obviamente, aí dos nossos queridos playoffs, não é? Que finalmente chegaram depois deste período de não sei quantos meses, semanas, dias, não é? De época regular, finalmente chegou a altura mais quente da época da NBA, a questão dos playoffs, embora não vamos fazer antevisão de todos os confrontos da primeira ronda, porque nós estamos a gravar segunda-feira à noite, véspera, lá está, dos jogos do play-in, que não vamos estar aqui a comentar nem fazer antevisão, porque quando isto sair, o episódio sair, lá está nas plataformas de podcast e no YouTube do Vamos Falar de FUN, que já agora subscrevam por lá, lá está no YouTube, Spotify, Apple Podcast, e também quando este episódio for ao ar, vai ser na mesma altura, nem na Bola TV, os play-ins estão basicamente a meio, e não faz muito sentido nós estarmos a fazer uma antevisão. Aliás, nós já... Eu e o Bruno já comentámos, digamos assim, num episódio anterior sobre essa situação, mas hoje não vamos estar a comentar muito isso do play-in, por causa disso, deste episódio, quando for publicado, já não faz muito sentido vocês verem ou ouvirem esse episódio sobre isso. Por isso, vamos comentar sobre os confrontos que já estão confirmados nos playoffs, que diria que até são os confrontos mais equilibrados, mais quentinhos, digamos assim, os tais confrontos de terceiro e sexto e o quarto e quinto de ambas as conferências, que pode criar ali alguma indefinição. Já, por exemplo, o Oklahoma City Thunder, acho que não é surpresa, há uns Boston Celtics, acho que não é surpresa que estas equipas, venha quem vier do play-in, conseguem ganhar. Cyril, estás a ser muito desagradável. Estás a ser muito desagradável. Boa noite. Estás a ser... Ok. É verdade, ainda não me apresentaste. Olá a todos. Até estás a ser um bocado desagradável porque estás a falar das nossas... do potencial. Não estás. Tu podes ir pelos Pistons e eu posso ir pelos. Eu também acho que não vai acontecer, vamos ser honestos. Não querendo, isto até pode ficar descontextualizado no momento em que for transmitido, é certo? E um bem-aja de quem nos segue, seja pela Bola TV, seja aqui pelas plataformas de áudio. Eu acho que, pelo menos eu, vou passar aqui umas excelentes férias em Cancún, ao nível espiritual da equipa, não é? Porque logo à partida, acho que nem sequer no primeiro jogo passo, porque os senhores de Los Angeles, que não são os mais famosos, decidiram ficar em nono, portanto, não estou muito feliz. Mas pronto, olha, é o que temos. Cyril, mas temos aqui 4 boas séries para antever, acho eu. 4 séries muito interessantes. Não sei se concordas. Com aqui algum ponto de imprevisibilidade. E honestamente são 4 séries que eu quero muito ver, sendo que há uma que eu acho que só há uma que eu ponho aqui algumas fichas. Se bem que tu tens aí novidades sobre essa série, segundo me consta, que é a série sobre os outros parceiros de Los Angeles, não é? Os outros meninos. Exatamente. Porque os outros Clippers vão estar no play-in e vão ser os teus adversários, curiosamente, aí no play-in. Curry contra Kawhi, mas lá está, não vamos estar aqui a comentar muito isso, não é? Porque na altura, quando isto sair, como eu digo, já esse encontro já vai acontecer. Mas é os Lakers que, entretanto, neste início de semana saiu a notícia que Doncic vai ser visto, lá está, salvo erro, na sexta ou no sábado, digamos assim, vai ser visto outra vez, ou seja, vai ser reavaliado para ver a possibilidade de se vai jogar ou não, depois da tal tratamento que ele fez em Espanha, que nós até já comentámos aqui no podcast sobre essa questão. Desculpa lá, desculpa interromper, mas vai ser reavaliado para jogar já ou para jogar
Pois, Só para dar o timeline, porque basicamente, já ele. agora também para contextualizar aqui os nossos espectadores que não tiveram a oportunidade de ver a última transmissão, o suposto seria Luka Doncic e já agora o Austin Reeves estarem fora esta época, ou seja, estarem fora com esta época, quando eu digo esta época, os playoffs. Uhum, O quis uma segunda avaliação estrangeira em Espanha, os tratamentos que, se eu não me engano, que teriam a ver com injeções no joelho, um tipo de tratamento que pudesse reatar desta forma a acelerar a questão da jogada, de permitir jogar mais cedo e poder ajudar aqui os Lakers a ter uma longevidade maior nos playoffs. Vamos ser honestos, tem muito a ver aqui estes jogadores. E curiosamente o Austin, tendo em conta também não sendo a mesma lesão, acompanhou o Luka. Ou seja, será só a avaliação da possibilidade de timeline, é isso? exato. Ele literalmente vai vir, vai fazer a viagem, lá está, de volta aos Estados Unidos, de Espanha até aos Estados Unidos, terça-feira, esta terça-feira, que já passou para quem estiver a ver ou ouvir, e depois na sexta-feira, ao que parece, é que vai haver a tal avaliação a séria das coisas, se realmente pode jogar ou não, embora, pelo que já foi reportado por lá está, um repórter muito conhecido do canal americano, o Shams Charania, que disse que provavelmente só vai regressar na primeira semana de maio, mas vamos ver como é que vai ser esta reavaliação do Luka Doncic. Primeira semana de maio, corrijo-me se eu estiver errado, já coincide na já segunda ronda. passou. Não, a primeira semana de maio coincide com o meio, vamos dizer assim, caso, imagina, caso a primeira ronda for longa, imagina, de 6 a 7 Ok, jogos, ok. coincide a meio. Agora, Ou claro, seja, se os Lakers forem sétimo eliminados. jogo ou a primeira ronda ou primeiros jogos da segunda ronda. Okay. Exato, ou seja, imagina, se os Lakers são varridos em 4 jogos, a possibilidade do Luka Claro, claro. jogar é muito pouca. Aliás, isso até coincide com o que o JJ Redick não foi neste último jogo, acho que foi no penúltimo jogo, que disse que se a série da primeira ronda se arrastar ou prolongar, é exatamente esse termo que ele usou, prolongar, pode haver uma chance do Luka Doncic regressar. Por isso, eu acredito que seja isso, se calhar, que deve regressar lá está, nos primeiros dias de maio, que é o que se tem muito falado. Já o Austin Reeves é 4 a 6 semanas. Só se os Lakers passarem para a segunda ronda, tal como nós comentámos, lá está no episódio anterior, só se os Lakers passarem. E atenção, e se for 6 semanas, mesmo na segunda ronda ele vai falhar os primeiros jogos. Por isso será se for segunda ronda longa e lá está. O mais certo é só jogar já para as finais de conferência. Termos Austin Reeves já no seu melhor, já dentro do que será expectável. Depois Exato. é aquela questão, como é que os jogadores vão voltar, se vão voltar com minutos condicionados ou não. Não podemos esquecer que, por exemplo, o ano passado os Celtics tiveram esse problema com o Porzingis, não só o ano passado, mas como há 2 anos, principalmente. O Porzingis não jogou propriamente muitos jogos quando os Celtics foram campeões e o Porzingis teve algo limitado. Então, na ronda dos playoffs que jogaram, eu lembro-me que há 3 anos ou 4 anos houve aquela questão de Filadélfia, quando o James Harden jogava com o Embiid e o Embiid teve aquelas questões de lesões, acho que foi, se não me engano, o olho, uma questão do ocular. Sim, E sim, também sim. houve essa questão de minutos e problemas, portanto, e se calhar, não sei se concordas comigo, podemos já entrar se calhar aqui na questão dos Lakers com os Rockets, que acho que as chances dos Lakers tornaram-se muito, muito limitadas no momento em que os Lakers estão neste momento dependentes de um jogador que é um excelente jogador, não, que continua a fazer ganhar jogos e isso não há dúvidas nenhumas, que é o LeBron James, e já falamos aqui
N vezes dele, está... Mas se há uma época que notou-se alguma idade de LeBron James foi esta, ele começou a época lesionado e teve grande parte da época lesionado. Está agora a carregar a equipa, é certo, mas as habilidades dos Lakers cada vez mais estão a se mostrar e não parece que vão ter argumentos para os Rockets, honestamente. Sim, era uma série que antes daquele fim de semana de Páscoa, como nós já comentámos, não é? Que veio as tais lesões, lá está Luka Doncic, o tal jogo da quinta para sexta-feira dos Lakers contra Oklahoma City Thunder. Os Lakers estavam em terceiro lugar, nós sabemos, perdeu esse jogo contra o OKC, depois acabaram por cair para os Denver Nuggets, e eu até pensava que iam acabar por cair mais um bocado, não até o 6, porque o Timberwolves estava com uma distância razoável, digamos assim, mas os Lakers acabaram por até aguentar o quarto lugar, conseguiram ficar com o quarto lugar, porque também os Rockets não ganharam os jogos todos, também tem essa questão, mas mesmo assim atenção, era um matchup, lá, se tivesse toda a gente saudável dos Lakers, seria muito, muito interessante, porque aliás, nós vimos até um back-to-back game entre uma semana, lá está, em que os Lakers e os Rockets jogaram por 2 vezes, e basicamente ritmo de playoffs, não foi, jogou no sábado e depois jogou numa quinta-feira, depois de ter jogado contra não sei quem, não, foi logo assim de seguida, e os Lakers tiveram muito, muito melhores com os Rockets, de modo geral, tiveram muito melhores, em que o Luka Doncic estava, aliás, não foi só nessa semana, tá? O Luka Doncic teve aquele mês e meio, como tu sabes, estava numa forma extraordinária, e até foi quando começou-se a falar muito da questão do MVP, não é? Vamos ser honestos, se tivesse toda a gente saudável, e há muitos analistas, principalmente norte-americanos, que dizem que há um fator normalmente que pode decidir séries, que é quem tem o melhor jogador. O melhor jogador estaria nos Lakers. O Luka Doncic seria... Sim. Concordo contigo. É verdade que do outro lado os Com todo o Rockets... respeito aos Rockets, para mim os Rockets têm a melhor equipa, mas uma coisa estava do outro lado. Sim, porque os Lakers, lá está, tem aquele trio de jogadores que nós bem sabemos, não é? Aquele trio de ataque, vamos dizer assim, Doncic, Reeves e LeBron, só que depois o resto fica escasso. Já os Rockets tem o Kevin Durant, lá está, o Sengun, Amen, mas depois tem o Jabari Smith, o Rich Shepard, o Tari Eason, ou seja, tem ali outros jogadores, e atenção, só não tem mais, porque também esta equipa dos Rockets, a malta não pode esquecer que perdeu o Steve Adams no início deste ano civil, o Fred VanVleet lesionou-se quando já estava a arrancar a pré-época, ou seja, quando os jogadores estavam para vir fazer a pre-season training camp. Basicamente fizeram a época toda quase sem o base titular. Sim, fizeram sem o Fred VanVleet, e depois notou-se durante a época a necessidade de um base, porque o Aaron Holiday, com todo respeito, não é um base para uma equipa com os Rockets, que tem uma expectativa de playoffs, de disputar e passar pessoalmente uma ronda, não é? É curto, e depois só tens ali o Amen Thompson e o Rich Shepard, basicamente como jogadores confiáveis. E depois sem o Steven Adams, que, como tu sabes, é um jogador forte a nível de bloqueios, a nível de box-outs, a nível de ressaltos ofensivos, muito físico, ali a defender bem o pintado, e depois, claro, a equipa também sofreu com essa questão com a lesão do Steven Adams, que aliás até o rating ofensivo da equipa, que estava ali no pódio, ou até estava uma fase a liderar, começou a cair muito por causa dessa questão do Steven Adams, que ajudava muito, até libertava um bocado o Sengun, não é? Que recebia a bola e ia ser quase uma espécie de point center, tipo a Jokic, embora não é um Jokic, mas é para a malta perceber, digamos assim. É assim, quando nós dissemos que é um Jokic, acho que todas as pessoas que nos estão a ouvir sabem que estamos só a fazer as comparações com as distâncias, não é? Exato. Mas sim, eu acho que o Steven Adams é daqueles jogadores que é muito underrated, até mesmo quando estava em Memphis. O Steven Adams fez o Ja Morant jogar, por exemplo, é subestimado. Uhum. Depois, obviamente, fez evoluir muito, por exemplo, o Triple J, eu sei que não é para aqui chamado, mas é verdade. E a saída dele
teve um impacto grande nos Rockets. Contudo, lá está. Mesmo assim, as debilidades que estão do outro lado, porque é aquilo que nós já falámos um bocadinho dos Lakers, da saída tanto do Austin Reeves como do Luka, e o pior de tudo é que o que é que foi substituir não ajudou as debilidades que já falávamos dos Lakers, nomeadamente ao nível defensivo. Faz com que os Lakers sejam pior porque lá está, ou seja, não melhoraram aquilo que eram menos bons e pioraram aquilo que eram melhores. Pois, e só com o LeBron a carregar aquilo fica completamente curto, apesar de ter a vantagem caseira, lá está a ter os dois, e até essa questão, pronto, até pode jogar a favor no tal regresso do Doncic. Os Lakers começarem a ter 2 jogos em casa, estás a ver que é tipo a tal cena de prolongar, não é? A série, para depois o Luka Doncic regressar, sei lá, no jogo 4 até no jogo 5, não é? Vamos ver se eles têm essa sorte. Obviamente eu gostava, porque sou fã do Luka Doncic, mesmo eu brincando que o Luka Doncic não tem títulos, é uma parada aqui, é um habitué deste podcast, como brincadeira. É quase dar aqui uma forçazinha para ver este esloveno a ganhar um anel, porque acho que merece, porque é um daqueles jogadores soberbos. E foi uma parvoíce o que Dallas fez com ele, mas pronto. Sim, águas passadas. Mas sim, acho que o Doncic, que já falaste de alguns casos, mas o mais recente até foi do Aaron Gordon, que dos Denver Nuggets, também tinha essa lesão do hamstring, e depois nós vimos como é que foi o seu regresso no jogo 7. Regresso não, ele não foi nenhum jogo, ele basicamente esteve lesionado e piorou a sua situação do hamstring no jogo 6 e depois regressou no jogo 7 ali. Não vou dizer coisa, mas estava ali a pé coxinho, claro, e não ia disputar ali tanto a acelerar, não estava ali tanto na disputa nas tabelas, tipo na questão dos ressaltos e tal, ali a abafar alguém. Ele até no próprio lançamento ele fazia ali um jump assim mais apoiado numa perna que noutra, ou seja, e eu vamos ver even slower Luka. E eu temo isso por causa do Luka Doncic, não é? Porque já sabemos que aqueles tipos de lesões os jogadores ficam muito limitados e precisam de repouso completamente. Mesmo que esteja um bom tratamento, depois é preciso de repouso, porque se depois o jogador regressa numa lesão destas mal curada, entre aspas, pode piorar ainda mais a sua situação. E é verdade que depois destes playoffs não há nada, até não há competições Eurobasket, Jogos Olímpicos, Mundial, de basquete, não há nada a nível de seleções, mas mesmo assim pode piorar essa questão, mas vamos ver como é que vai ser e iremos comentar, lá está para a semana já vamos ter aí os primeiros jogos dos playoffs e também iremos ter a atualização sobre a questão do Luka Doncic. Por isso, Bruno, Lakers perdem contra os Rockets, não é? Mais ou menos número, como é que achas que vai ficar a nível de score, digamos assim? Eu sei que depende muito. Eu sei que depende muito do Luka Doncic, não é? Tu vais te rir o que eu vou dizer a seguir, porque vais perceber a referência Lakers in 5. Mas neste caso é inverso, não é? É Rockets. Inverso. É o inverso. Lakers em 5 para ir a Cancún, não é? Lá está, vai pegar o bilhete de ida em 5 jogos, não, vai ali o LeBron fazer a sua gracinha, mas acho que vai ser uma derrota. Exato. Eu também acho que vou para Rockets em 5, porque eu acho que os Rockets devem conseguir roubar um jogo em LA nos primeiros dois, lá está, nos tais 2 primeiros jogos. Acho que os Rockets vão conseguir roubar isso e depois os 2 jogos em casa deve ganhar e depois deve querer resolver isto no jogo 5 para não prolongar. Isto também de olho na questão do tal regresso do Luka Doncic, não é? Do tal regresso, não é? Diz. Até porque depois, provavelmente, vamos ter, lá está, o KC também a limpar Exato. A sua série, ou a fazer um gentleman sweep, e também não querem estar muito pior a nível físico para quando começar essa série. Exato. Exato. Eles não querem. É a tal cena do jogo de não prolongar a série para ter que jogar mais jogos e mais viagens e não sei o que mais, que depois a seguir vão apanhar o Oklahoma City Thunder, como estavas a querer dizer bem, se calhar fresquinhos, que podem limpar
Isto logo, logo em 4 jogos na primeira ronda e sem esforçar, sem suar muito. Olha, como por exemplo aconteceu na época passada que eles foram campeões, que limparam os Memphis Grizzlies basicamente, pá, tirando o jogo 4, vamos dizer assim, o resto foi tudo limpinho, vamos dizer assim, sem espinhas. Muito bem, não vamos fugir do oeste não, desculpem, do oeste. Vamos falar de um confronto, se calhar o confronto mais quente. Acho que concordas comigo. Deste É confronto o mais confronto mais quente quente destes playoffs. Não sei se concordas. da primeira ronda, Para mim. sim. Da Sim, da primeira primeira ronda, ronda, obviamente. primeira Para ronda, sim. mim, epá, acho é o jogo que eu estou mais. É o confronto que eu estou mais interessado de ver. Sim, Mesmo sim. daqueles que ainda não sabemos, é aquele que eu estou mais interessado. E se calhar o mais equilibrado, eu diria eu. Sim. Claro Equilibrado no que, sentido em que eu acho que aquilo que uns têm melhor, os outros têm pior, então o encaixe vai ser muito interessante. Acho que vai ser exato. daqueles. Acho que vai ser daqueles confrontos em que os treinadores vão ter muito peso. Muito peso Exato. mesmo. E isto cheira-me que vai acontecer tipo há um par de anos, não sei se te lembras, ao Bruno, que foi o tal confronto que até nós comentámos na altura, até foi quando começámos aí no podcast, foi exatamente neste, nessa altura de há 2 anos atrás, que foi a questão do confronto dos Denver Nuggets com os Timberwolves, que foi uma série bem longa, jogo 7, levada à negra, jogos ali disputados até ao último e qualquer coisa, mas que os Timberwolves ganharam e até nós comentámos, ganharam e bem. No modo geral, é verdade que Verdade. foi o jogo 7, mas foram justos vencedores e agora voltamos a ter, e atenção, há aqui diferenças, obviamente, de um lado e do outro. Dos dois lados. Exato, por exemplo, no lado do Denver Nuggets não há Michael Porter Jr., não há o KCP, do lado dos Timberwolves não há o Karl Anthony Towns, por exemplo. Ou seja, houve ali alterações, há os Bruce Brown dos Timberwolves, há o Don Robinson dos Timberwolves, os Nuggets, do meu ponto de vista, esta equipa, acho que até de modo geral, e isto, ir para a profundidade do plantel, ou seja, ir para o banco, acho que está melhor, por exemplo, de há 2 anos atrás. Tem ali soluções mais confiáveis, um Bruce Brown, até um Valanciunas, acho que é uma opção mais, por exemplo, é mais fiável que o DeAndre Jordan, que era o posto-suplente há 2 anos atrás. Pá, eu acho que é. Acho que pela primeira vez tem minutos de poste Sim, com um net positivo interessante face quando sai o Jokic. Se exato. me entendes. Não estou a falar propriamente do plus-minus, estou a falar mesmo na questão de a equipa não estar tão má. Exato, exato. Embora ainda tenha a opção de poder pôr o Aaron Gordon na posta, embora neste confronto com os Timberwolves, não sei se Acho é que é um muito. erro. Acho que é um erro. Porque se tiver uma line-up assim grande, Gobert, Randall, ou Gobert, Naz Reid, ou Randall, Naz Reid, acho que pode ficar É um complicado chamado vai nesse. ser comido, se me entendes. E ainda por cima estamos a falar do Aaron Gordon, que também teve problemas físicos desta época, que jogou basicamente metade dos Exato. jogos. Ou seja, apanhar uma equipa dos Timberwolves que uma das E suas armas é já não força teve força física, física não é? como há 2 anos. Vamos ser honestos. Sim, sim, sim. E eu estou a dizer que este Timberwolves também há uma coisa realmente que pode passar estas épocas todas, mas há uma coisa que manteve que é a fisicalidade. Quando vai chegar a estes momentos, estes jogos assim até grandes, como vimos nesta época regular, o nível físico deles é forte. É o Randall, lá está, o Rudy Gobert, muito forte além da Se defesa, calhar o Anthony até aumentou, Edwards. tendo em conta que vamos ser honestos, nós associámos um bocadinho o Randall a ser um bocadinho mais soft e o Cat a ser soft, mas no momento em que há a troca, o Randall pareceu ser quase a forma de que ele jogava em Nova York não é a mesma que joga Sim, sim, sim. em Minnesota e isso nota-se. E claramente essa troca ajudou a completar essa fisicalidade e ajudou essa fisicalidade. Não acho que sejam lá está, tipo bad boys, peace, não sei se me entendes, quando estou a falar de fisicalidade, mas estou a falar da fisicalidade do ir à luta dos ressaltos, principalmente não só as bolas dos ressaltos quando é defensivo, mas principalmente ofensivos. Isso é muito interessante numa equipa que não é propriamente a melhor equipa na questão dos triplos neste momento, não é uma equipa que seja propriamente incrível. Mas lá está, ir às segundas bolas, tu tens mais um lançamento que podes tentar. E quando tens um Gobert lá no meio, Exato, exato. e mesmo o Randall, já não é a primeira vez que eu vejo jogos dos Timberwolves. E uma coisa que eu acho impressionante
é o Randall, às vezes, ir procurar o próprio ressalto para ir a um isolamento e fazer o lançamento ou coisas do género. Isso é muito, muito bom. Exato. E não esquecer que, por exemplo, há 2 anos atrás, nessa tal série, nós até elogiamos o Country Towns, não ser o tal Sim, soft. sim, Ele fez sim. uma série agressiva, no ataque também, a aparecer, e na defesa. Ela está até a ser aquele jogador, aquele primeiro defensor do Nikola Jokic. Claro que ele tinha nas costas bem guardadas porque havia o Rudy Gobert, mas se eu fosse bem, vamos, lá Sim, está, foi, conhecendo foi o aquela Cat. primeira vez. Foi aquela primeira vez que nós falámos sobre a questão da defesa meio em drop por ter o Gobert atrás. E a Exato, questão de exato, jogar naquela posição que nós chamávamos quase o 4,5 para ver o 5 exato, clássico, que é Rudy exato. Gobert, que há poucos na NBA hoje em dia. Exato, o Rudy Gobert basicamente estava ali para o Aaron Gordon, estava a guardar o Aaron Gordon que estava ali no canto e depois vinha para o Duncan Spot, mas ele ele estava ali bem naquela de, epá, eu vivo bem no triplo do Aaron Gordon, que na altura é verdade que não estava a lançar assim nada de especial, mas por exemplo já na época passada nos playoffs o Aaron Gordon estava a fazer uma série e até jogos de hot sand, que também pode ser um fator nesta série de Eu playoffs. acho que, eu acho que já agora, completando aquilo que estás a dizer, eu acho que o próprio Aaron Gordon percebeu que a parte física está a perdê-la e está a tornar-se mais um jogador, lá está, de lançamento, a criar o lançamento, a ajudar a equipa por questão do lançamento, porque lá está, já a questão da luta das tabelas torna-se cada vez mais difícil para ele. Exato, Completando exato. a ideia que estavas a dizer. Exato, exato. Continuando a tocar aqui nos Denver Nuggets, como eu digo, o regresso do Bruce Brown, lá está uma peça a vir do banco, T. Hardaway a cumprir a cena do Six Man mais lançador, digamos assim. O Peyton Watson foi das, se calhar, a maior surpresa deste plantel dos Denver Nuggets e que ele tem, por acaso, tem coincidido quando o Aaron Gordon está a jogar, o Peyton Watson está lesionado ou está a descansar, vamos dizer assim, e depois o Aaron Gordon, quando esteve lesionado, foi quando tivemos a ascensão do Peyton Watson. Foi assim curioso, mas lá está, foi descoberto aqui, entre aspas, descoberto, o jogador já estava lá a jogar, mas tivemos esta subida de nível do Peyton Watson que também pode ser importante nesta equipa dos Denver Nuggets, que atenção, antes era uma opção mais do lado defensivo, mas este ano subiu de rendimento no lado ofensivo e pode ser outra opção interessante no lado ofensivo da equipe e mais uma opção para o Nikola Jokic, não é? Com a sua brilhante visão e brilhante inteligência ao IQ, ver ali, epá, está ali o Peyton Watson, muito bom ali para marcar ali o cestinho, ali em certas jogadas. E outra questão é o Jamal Murray, que está, acho que concordas comigo, Bruno, nesta época, e quando digo época toda regular, acho que foi a melhor de todas, porque é verdade que este É Jamal a Murray primeira, já vimos na bolha, mas lá está, foi na bolha, não foi é época a primeira vez que podemos dizer que não é o Jamal Playoffs, é o Jamal Murray a jogar bem na época regular. Se não, não sei se concordas. irregular, Nós, atenção, irregular, porque havia épocas que ele tinha meses, vamos imaginar um fevereiro que ele estava assim neste nível, mas depois depois março, descia. exato, E pior ainda, não sei se concordas, principalmente nas duas últimas, ou seja, as épocas em que as duas épocas, ou seja, as épocas a seguir aos Denver serem campeões, uhum. o Jamal, até mesmo nos playoffs, houve períodos maus do Jamal Murray. Essa época, e eu espero que depois não me esteja enganado e depois chegue aqui aos playoffs, que normalmente onde era o Jamal se mostrava mais Yeah, e yeah. mudo. Eu confio, vou estar expectante disso e espero não me estar a arrepender das palavras que eu preferi já agora. Exato. Já do lado de Minnesota, há a questão do Anthony Edwards, que ele tem um problema ali no joelho, que aliás esse problema tirou de ser elegível para a questão dos prémios, mas obviamente mais a questão das LNBAs, prémios não ia ser, não era um candidato para, só sou para MVP americano. Se a NBA criasse o título MVP americano, ele era candidato. Só ano, mas vai ser. Eu ando sempre Mas, a sugerir, eu estou sempre a se bem sugerir. que eu acho que ele estava ali nos três candidatos para. Não estava nos três candidatos para aquele prémio Do que? do Do Clutch. Clutch. Do Clutch. Mas não sei se o Clutch tem essa regra, 65 jogos, por acaso não sei. É como...
Ele era Pois, coisa, não, agora não ainda sei não se ele tinha. está, não sei se ele está, porque há prémios que entram nessa regra, há outros que, por exemplo, os Pois, rookies acho não que, por entram, exemplo, o Rookie não entra, acho que o não Six entra, Man não entra. o Pronto, Six Man, é, tipo, não tem a questão do tempo, lá está os tais 20 minutos que tem que jogar, porque lá está, é suplente, digamos assim, mas agora o Clutch, opá, desculpem, mas não faço a menor ideia se entra os 105 quando, jogos ou não. NBA, quando o próprio Cyril não sabe as regras todas, é porque há um problema com as vossas regras. Pronto, eu sou um esquecido e é normal que falhe. Agora o Cyril é problemático, é só o que eu tenho para vos avisar. Opá, mas eu pronto, eu vou também ser sincero, não ajuda é ser o Clutch que deve ser o sétimo prémio mais importante também. E é um daqueles prémios que basicamente eu vou ao site da NBA, Eu recebia estatísticas e ok. porque eu também Exato. pronto, eu recebo qualquer coisa. Uh, mas sobre sobre o lado lá está de Minnesota, temos falado do Anthony Edwards, obviamente, que estes problemas do joelho pode ser um fator importante, obviamente, por exemplo, estamos a falar do principal jogador da equipa, mas também há que falar das outras coisas. Rudy Gobert, que acho que vai continuar a ser o Rudy Gobert que nós conhecemos, a ser ali um imperador defensivo, não sei se concordas comigo, e depois, obviamente, há a questão do Julius Randle, não é? Se vamos ter a versão boa do Julius Randle, fixe. Tal como vimos, por exemplo, nos playoffs da época passada, tivemos essa boa versão do Randall e foi muito importante para os Timberwolves terem ido outra vez para umas finais de conferência. Mas claro, vai estar muito ali e da forma como é que o Anthony Edwards vai regressar depois destes problemas no joelho. Não sei se concordas comigo, Bruno. Acho que vai ser um ponto, infelizmente, outra vez a tocar nas lesões, mas é o que é. É a realidade, vamos ser honestos. Como em todos os desportos, quando estamos a falar de peças tão importantes numa equipa e de esporte coletivo, as duas entram, são preponderantes e é, é a realidade. Não podemos sair delas. Uhum. Contudo, eu acho que vai ser há mesmo muito disputado. Acho que vai ser quase um lançar de moeda. Eu, se tiver que apostar, diria que há aqui um favoritismo ligeiro para Denver e por essa razão a minha aposta vai ser para Denver ganhar em 6. Uhum. Por essa razão, lá está, pela questão do Edwards poder aqui voltar ainda aqui a algo debilitado do joelho e poder se fazer sentir aqui há alguns jogos, principalmente na fase inicial, e isso depois não ser tão fácil de reverter de forma imediata e Denver, como tem aqui a vantagem de casa, ou seja, teve aqui o terceiro lugar, ganhar logo aqui os dois jogos e fazer aqui essa vantagem para chegar a jogo 6 e não ir à decisão. Eu acho que vai a 7 jogos porque eu estou confiante que o Anthony Edwards possa regressar bem e se calhar vai ser daqueles casos que vai arrancar lento e depois com o desenrolar da série vai aparecer mais. Vejo os Timberwolves a criar dificuldades na mesma aos Denver Nuggets, a tal questão que eu estava a querer dizer da fisicalidade, que vão massacrar o Jokic. Eu acho que é óbvio, não é de jogar, é basicamente estão pegando o melhor jogador da série, não é? E até Não fazias o mesmo. exato, o Se melhor fosse jogador o do mundo, treinador, não aliás. fazias o mesmo. Aliás, é o melhor jogador do mundo. É qualquer playoffs que os confronto de playoffs que os Denver Nuggets joguem, a meu ver, tem o melhor jogador do mundo, mesmo que seja o Shea, digamos assim, Shea ou o Embanyama, se caso enfrentar. Mas eu vou meter aqui os Denver Nuggets, acho que vai ser até, como eu estava a dizer, à negra, e eu acho que também lá está a questão da vantagem que mete aos Denver Nuggets, que, por exemplo, comparando, lá está há 2 anos, é como eu disse há pouco, tem maior profundidade, tem ali jogadores do banco que podem resolver, coisa que na época passada, por exemplo, só havia um jogador que era o Westbrook, e era o Westbrook, como nós todos sabemos que tem as suas qualidades, mas também Não, tem o os seus Westbrook defeitos. era aquele jogador que podia resolver jogos. Tanto para É, ganhar como para perder. Esse era o exato. problema. Exato. E este ano não, já há ali mais peças confiáveis que podem, claro que pode ter noites más, tipo o Timar do Wade, não
falhar os seus triplos, o Valanciunas também está ali complicado de lidar com o Rudy Gobert e também o Julius Randle. Também é verdade, pode acontecer isso, mas acho que é mais fiável que, por exemplo, na época passada ou há 2 atrás, e eu acredito mais, mesmo assim, acho que vai ser até a negra. E aliás, o que eu quero é que as séries fossem todas para jogo 7. Todas elas, todos os confrontos que nós queremos é mais jogos e mais basquetebol para nós ver. Bruno, vamos passar para o outro lado. Não vamos falar de Detroit e de Boston, não é? Que estão à espera de adversários. Vamos falar então da primeira. Já agora, ligando só uma coisa, vão ser complicados porque depois vão ter que levar provavelmente com San António fresquinho. Os Denver Nuggets, o caminho dos Denver Nuggets e dos Timberwolves, meu amigo, é o mais duro. É o mais duro. Não há. Muita saúde, amigos. Muita saúde. É que depois lá está, imaginando, seja Denver, seja Minnesota, embora estamos aqui a dar vantagem a Minnesota. Claro. Passa a seguir, muito provavelmente vai ser os Spurs, com todo o respeito que eu tenho dos Phoenix Suns ou dos Portland Trail Blazers. Eu acho que os Spurs devem ganhar isto. E vão apanhar os Spurs. E caso ganhem os Spurs a seguir, vão apanhar provavelmente, atenção, provavelmente o jogo Oklahoma City Thunder, ou seja, tens aquela cena que é aqueles 2 caminhos, tens o caminho do inferno e o caminho do paraíso. O OKC tem aquele caminho do paraíso até às finais da conferência. Vão apanhar, lá está, o 8º classificado e depois vão apanhar ao Houston Rockets, aos Lakers, pronto, mesmo que o Luka regresse com isso, mesmo assim o jogo OKC, pá, é tal cena. É só o que eu tenho para dizer, olha, boa sorte, o importante é participar. Vai ser duro. Exato. E é por isso que os Denver Nuggets, ou os Timberwolves também, há que citar os dois, vão querer também, muito provavelmente, pegar nesta matchup e tentar neste confronto o mais cedo possível, mas vai ser muito difícil. Acho que eu ficava surpreso se fosse uma varridela de 4-0 ou 4-1. Epá, ficava muito... eu acho que vai a 6, mas lá está, vai a 6 ou vai a 7, honestamente. Eu ficava muito surpreendido de ir a 5, portanto diz muita coisa, não é? Pá, só se, imagina, Bruno, e Deus queira que não, e até dou aqui a cena da mesa. Exato, o Anthony Edwards. O Jokic no primeiro jogo ficar impedido logo uns 5 minutos, pronto. Ou um Anthony Edwards regressa e tu vês que aquilo está mesmo mal e não dá, ou seja, se for esse caso, pá, aí é que acredito. E mesmo assim, se for o Edwards, acredito que há a possibilidade mais de ir a 5 do que o Jokic, se me entendes? sim. Acredito mais no Jokic. Exato. E eu acho que lá está. Estamos aqui a fazer previsão se tiver tudo condições normais. Não há cá coisas... É a única coisa que podemos fazer neste momento. Exato, e é por rezar porque gostamos de ver tudo em condições para o mundo do espetáculo, que é este desporto que tanto nos fascina. Exatamente. Passando para o Oeste, vamos ter então aí, já também temos 2 confrontos, obviamente, tal como no lado Oeste, já definidos. Vamos começar pelos Cleveland Cavaliers, que vão enfrentar os Raptors. É verdade que o favoritismo vai para a equipa de Cleveland, atual 4º classificado contra o 5º, mas, Bruno, isto vai ser um matchup muito chato para os Cavs, porque estes Raptors, atenção, os Raptors, tal como os jogos, vamos falar a seguir, estão naquela cena de não temos nada a perder, nós não somos candidatos, nós não somos coisa, tipo, nem lá está candidatos, nem para passar, nem digo isto para Diz. Sim, eles não têm nada a perder, tendo eles como os Hawks. Mas vou ser honesto, eu tenho pena dos Raptors, porque acho que de todas as equipas que podiam encaixar, vão encaixar com a pior. Deixa-me explicar porquê. Eu acho que contra os Celtics Deixa-me explicar porque é que eu te digo a pior. Ok. Porque os Raptors têm aquela questão um bocado das torres, de jogar bico. E foram encaixar com a equipa que defende melhor bico. Da parte esta, obviamente. Sim. Só tenho pena por causa disso. Agora, continuo a dizer, acho que mesmo assim não são favas contadas para Cleveland. Exato. Acho que vai ser muito chato. Ou melhor, eu acho que Cleveland ganha. É provável que Cleveland ganhe em 5 ou 6. Eu diria que ganhe em 5. Mas acho que eles vão ser muito cansados. Eu acho que o peito que os Raptors vão obrigar Cleveland a jogar, honestamente,
vai deixar Cleveland muito, muito, muito cansado para a segunda ronda. Uhum. Eu acho que os Raptors lá está, vão ter tal fisicalidade, vão fazer a tal defesa forte, e a defesa, lá está, um Jamal Shed ali seja no Donovan Mitchell, no James Harden, o Scottie Barnes também, porque acho que o Scottie Barnes não vai defender os extremos, porque a nível de extremos, como nós sabemos, os Cavs não, pá, com todo o respeito, mas Max Struz não é, ainda por cima vem de uma lesão de vários meses, não é assim uma ameaça, e provavelmente vai estar ali, diria eu, mais no Donovan Mitchell, a meu ver, nesse tipo de Sim, matchup. e acho que vai ser um matchup engraçado, porque o Scottie Barnes, nesta época, faz uma época muito underrated no nível defensivo. Acho que já. Eu quis. Sim. Quando foi a atribuição de prémios, eu quis muito, se houvesse, lá está, o Most Improved Player defensivo, dar ao Scottie. Uhum. Vai ser muito. Mas continua. Desculpa, queria só reforçar esta questão do Sim, matchup. O sim, sim, matchup sim. vai ser muito engraçado. Exato, o matchup dos Cavs vai. Embora há uma questão que é ali na zona de poste. Eu acho que os Cavs, e ainda por cima tendo o James Harden, podem. Lá está o James Harden que gosta de cozinhar e dar a papinha aos postes. Aliás, viu-se esta época com o Jarrett Allen. Aliás, o melhor período do Jarrett Allen desta época foi quando foi a troca e quando ele subiu os seus números de eficácias e de pontos, de média de pontos, foi com a vinda do James Harden, que é normal, o James Harden consegue servir, é dos melhores jogadores, tal como o Luka Doncic, por exemplo, dos melhores jogadores a servir os postos e a dar os pontinhos e as statlines aos postos. E eu acho que os Cavs podem aproveitar essa questão dos postos ali nos Toronto Raptors, quer dizer, depende das luzes, não é? As tais luzes com o Jarrett Allen, não sei se as luzes de Toronto vão atrapalhar muito o Jarrett Allen, mas à partida acho que é um ponto das... Já chegaste lá. Foi a justificação do homem, daquela vez que na Madison Square Garden dizia que as luzes estavam muito fortes. Vamos ver se as luzes de Toronto também vão ser muito fortes. Mas Pode sempre usar óculos. sim, óculos de Era o sol, primeiro. exatamente. Exato, exato. Ficou muito bem. Mas o que eu quero dizer é que tipo, os Cavs podem aproveitar essa questão daquela dupla de bigs, digamos assim, para atacar a zona pintada. Porque é verdade que tem o Jacob Poeltl, mas ainda por cima esta época não fez uma boa época e depois não há assim nenhuma grande solução ali na defesa de baixo sexto. É verdade que tem lá um rookie que até portou-se bem esta época, um extremo posto que também tem jogado a posto, mas é rookie. Não tem experiência e depois apanhar ali double bigs do Allen e o Mobley não vai ser muito saudável para ele, a meu ver. Por isso pode ser um dos pontos que os Cavs podem atacar, lá está neste confronto, mas os Cavs, se formos a ver de modo geral, os Cavs têm melhor equipa no sentido de melhores jogadores, porque lá está, Donovan Mitchell, James Harden, Evan Mobley, Jarrett Allen, eu falei há pouco do Max Struz, depois malta do banco como o Ken Ellis, como o Schroeder, o Jalen Tyson, que é um jogador que está a ter a sua época de afirmação na liga. Enquanto os Raptors têm aquele 5 titular e mais um ou dois suplentes que mesmo assim é ali um bocado E tremido, mesmo não é? assim, mas lá está. Mas lá está, eu acho que Cleveland este ano tem uma rotação melhor do que teve ano passado, e o ano passado teve aqueles problemas que levaram Cleveland a ter os playoffs aquém do que as pessoas estavam à espera. Acho que pode-se dizer. Uhum. Mas é isso, eu acho que os Raptors vão pelo pace. Vão literalmente. Vão tentar ganhar pelo número de posses de bola que vão disputar. Uhum. E não sei como é que Cleveland vai receber essa questão, e como é que, por exemplo, o Mitchell, quanto é que vai ficar desgastado de ter um Scottie Barnes, por exemplo, como carraça a série inteira. Então, continuo a dizer que para mim, vão ganhar em 5, no máximo 6, mas Eu acho que vai a o 6. problema não será esta série, vai ser as consequências desta série.
Sim, sim. As tais mazelas. Por exemplo, notou-se isso, não foi na época passada, foi há 2 anos, quando os Cavs enfrentaram os meus Magic, não sei se te recordas, foram a 7 Sim, jogos e depois, na série seguinte, sofreram com essas mazelas, não é? E acabaram por se levar não foi varridela, foi um gentleman sweep, mas eu acho que também concordo contigo. Se calhar pode criar aqui umas mazelas. Eu, como eu disse, estava a querer dizer, acho que vai ser jogos, que acho que os Raptors acho que ainda vão conseguir sacar um jogo em Cleveland, naqueles 2 primeiros. Acho que vai ser ali um segundo jogo, apanhar a equipa desprevenida e consegue sacar ali um jogo em Cleveland, e com isso a série vai se arrastar, porque depois devem ganhar um jogo, a meu ver, isto são previsões, ganham um jogo em casa, os Cavs depois igualam, e depois os Cavs ganham o quinto jogo, e depois tem que ir ao Canadá e tentar resolver isto antes de ir à negra. Obviamente ninguém quer jogar a negra ao jogo 7, porque aí como diz o Kevin Garnett, não é? Anything is possible, e vão querer resolver o jogo em, lá está, em 6 jogos. A meu ver vai ser isso, e vai ser, lá está, acho que vai ser uma série mais equilibrada que a malta está a perspectivar. Há muita gente que está não, não, ali, não, coisa, vai. Ou acho que vai seja, ser. eu acho que não vai ser propriamente equilibrado. Pode não ser equilibrado na questão de lá está, pode ir 4-1 ou pode ir a 4-2. Uhum. Eu acho que as pessoas não vão estar preparadas para que os jogos podem ser equilibrados. Eu acho que vai ser mais isso, se assim me entendes. Yeah. Ou seja, porque e tem acontecido, principalmente os últimos 2 anos, e aconteceu muito o ano passado, que foi. Havia séries que foram a 7 jogos e os jogos não foram equilibrados, ou seja, eu ganhava, a minha equipa ganhava, por exemplo, por 20 pontos, depois a equipa ganhava outra por 20 pontos. Os jogos não eram equilibrados, mesmo que as séries fossem, ou seja, notava-se às vezes que uma das equipas desistia do jogo, o que nós achávamos muito cedo. Eu acho que estes Raptors não vão desistir tão cedo, porque estão lá quase, parece-me que estão lá quase com o espírito livre de Uhum. bora. Ninguém Yeah. acreditou em nós. Exato, exato, exato. É como estávamos a querer dizer, não tem nada a perder. Não tem nada a perder. E basta, imagina, não levar uma varridela, já está feito o objetivo deles. Já está. O objetivo Já da é época. lucro, como diz o outro. Exato, e o que vier a mais, olha, lá está, é lucro, como estavas a querer dizer, o que vier a mais é lucro, digamos. E outra equipa que também é igual, tal como eu disse no início desta análise, deste confronto de playoffs, é o outro que é o Atlanta Hawks, que também é outra equipa que vai jogar contra os Knicks, que também não tem nada a E perder. esta ainda é mais estranha. Esta é muito paradoxal, porque eu acho que o equilíbrio pode passar Falta, pela falta, não equilíbrio. falta um triângulo, não faltava aqui. para Sabes que eu gosto apimentar, do Trae Young? para apimentar este Tu confronto. sabes que eu gosto muito do Trae Young. Eu nunca escondi isso. Eu sou daquelas pessoas que gostam do Trae Young e gosto da forma dele ser. Eu gosto muito dele como jogador, atenção. E acho que ele faz falta principalmente nesta série, porque o Trae Young contra Nova York era incrível. O Exato. Rafael provavelmente vai-me odiar quando ouvir este podcast, porque eu conheço o Rafael muito bem, e ele ouvir-me dizer estas palavras vai pensar que estou a fazer quase estou a fazer quase propósito contra ele, mas não, eu realmente gosto muito do Trae Young e gosto principalmente do Trae Young contra Nova York. Exato. Que o público de Nova York, com ele em campo, fica ali todo Eu adoro, alterado. eu Fica adoro, todo eu alterado. adoro. Mas o Trae Young é incrível, como acho que as pessoas até do podcast sabem, eu gosto do wrestling. Ele até para o wrestling tem piada, já não é a primeira vez que aparece lá e consegue safar-se bem. Eu acho que o equilíbrio desta série passa pelo desequilíbrio que é e que foi os Knicks esta época. Uhum. Yeah. Yeah. Não sei se concordas comigo. Eu, 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 eu esta série, como eu digo, falta ali um triângulo realmente para apimentar mais as coisas, porque se tivesse aquele triângulo, esquece, ia ser muito mais falado a nível de podcasts, de mídia, ia ser muito mais falado. Isto não vale a pena. Até por nós, que estamos neste Exato. momento a A série, citar, estamos a falar do Trae Young. Portanto, exatamente, a citar. Mas também citei o Trae Young por falar um bocado dos Atlanta Hawks desta época, que teve ali altos e baixos, mas especialmente aquele período mais baixo, que foi até a questão do Trae Young ter jogado e a equipa estava a perder muitos jogos, e depois, curiosamente, quando houve a lesão do Trae Young, a equipa começou a ter
ali um bom período de vitórias e não sei o quê, e isso alimentou a questão, que já falámos aí, não vamos estar aqui a voltar a repetir muito, da questão da sua troca. É que, a verdade, depois da sua troca, a equipa teve aquele período, como nós até já comentámos aqui, num episódio assim mais atrás, que tive aquela sequência de 11 vitórias seguidas. 11 vitórias seguidas, É pá, verdade. é verdade que era contra equipas mais fracas, a maior parte, é verdade, mas são 11 vitórias. Epá, é o que é, são 11 vitórias e realmente está. A questão é, já agora só para comentar e também para algumas pessoas que não estão tanto dentro da NBA como nós. A questão às vezes das 11 vitórias, mesmo que sejam com equipas fracas, é que dá um moral. E quando dás uma moral, principalmente numa equipa como os Hawks, que estavam literalmente na modo de baixo, 11 vitórias são importantes. É verdade. Não sei se concordas com o que eu estou a dizer. Sim, 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 exato. E mostra que a equipa realmente superou essa questão da troca do triângulo. Podia abalar-me sempre um bocado, não é? A equipa superou e até mudou a sua forma de jogar. Claro, a saída de um jogador como o Triângulo muda claramente as coisas, embora já vimos isso, quando foi a questão da lesão, ali o Quinn Snyder mudou ali a forma de jogar da equipa, que é uma equipa mais rápida, mais de transições, ou seja, recupera a bola, ressalto ou roubo de bola, principalmente roubos de bola, que a equipa dos Atlanta Hawks são dos melhores da liga a nível de roubos de bola, porque também lá está, Nick Alexander Walker, Dyson Daniels, Jalen Johnson, são jogadores ali dotados para isso, e depois são umas setas apontadas para o ataque, literalmente, ali com muita rapidez, com, por exemplo, o teu querido ex-jogador Cominga também a contribuir para É essa verdade. questão, para essa Sem questão, não é? dúvida. Que Deus o tenha. Embora Que Deus o tenha nem Atlanta, atenção. A fazer grandes jogos. mas os Hawks estão uma forma de jogar, mas claro, há umas coisas que realmente quando é o jogo, digamos 5 para 5 com um pace mais baixo e isso, acho que vai ser inimiga destes Hawks, sinceramente, num jogo assim mais pautado, mais sei quê, porque aí depois vai faltar as tais soluções do playmaking, que é verdade que o Jalen Johnson subiu, já tinha subido na época passada, infelizmente teve aquela lesão no Olha, meio da vai época. faltar o Trae Young. É um bocado isso, yeah, era isso que é esse ponto que eu ia chegar. Porque depois Jalen Johnson, ok, o Nick Alexander Walker pode desenrascar, o CJ McCollum que tem a sua experiência, também ser um playmaker secundário à beira da Damian Lillard, pessoalmente, não é? Quando na altura que estava em Portland, mas falta ali, lá está, estou muito pé atrás na questão de criatividade, de playmaking daquela equipa, não é? Quando for assim um jogo mais pautado isso, porque também do lado de Nova York há jogadores como o Giannunobi, que, olha, falando em defesas underrated, para mim o OG é um dos também defensores muito underrated, a meu ver. E mais o Michael Bridges, o Josh Hart, que é, olha, pegando o nome nele, é um coração, é realmente o coração daquela equipa, que É vai um aos coração e uma saltos, carraça. exato, Também. Porque que ele, vai aos pá, saltos todos, vai ali feito, a pá, quantidade de ressaltos que aquele homem ganha. Olha, o Josh Hart está sempre no meu coração, como tu sabes e bem, não é? mas Como eu o sempre Josh disse neste podcast há 3 anos, acho que já estamos na terceira é, temporada deste podcast. e defensivamente lá está, não é também uma mais-valia na equipa. Claro que na defesa podem apontar o dedo Karl Anthony Towns e o Brunson, mas o Karl Anthony Towns, tal como falamos na série dos Timberwolves, se for aquele Karl Anthony Towns não muito soft, que ali agressivo, físico e ativo, principalmente ativo, a E a jogar coisa naquele 4,5 com com o Mitchell Robinson, não é? Com o tal Mitchell Robinson, que lá também está, vai que é ser uma uma âncora arma. defensiva incrível que pode perfeitamente fazer o papel do Rudy Gobert que fazia em Exato. Minnesota. Ele não, ou seja, não é um, não é um buraco negro defensivo. Embora, atenção, os Hawks têm um posto que é o titular atualmente, o Onyeka, que joga muito fora, está naquele papel de posto muito lançador. Ou Sim, seja, um stretch 5, chamado stretch exato, 5. isso até facilita, a meu ver, a tarefa defensiva de Country Anthony Towns. Acho que Country Anthony Towns era pior se apanhasse um O posto. Cat defende melhor stretch 5, ou seja, aqueles que lançam para fora, quase como, por exemplo, era o AD, em parte daquilo que fez na época que os Lakers foram campeões da bolha, do que, do que outros, é verdade. Isso pode ajudar. Agora, também os Hawks vão saber disso. Não é? Lá está.
vai ser muita questão de treinadores, mais uma vez. É playoffs. Exato. Mas Com já, isto digo, o que é é que isso que achas? O que é que vai sair? acho que vai ser os Knicks, mas não vai ser um 4-0. Eu acho que também vai ser os Hawks. Acho que até se calhar conseguem sacar um jogo em Madison Square Garden. Acho que consegue ali Eu acho que surpreender. é Knicks em 6. Eu também. Eu acho que os Atlanta Hawks vão conseguir surpreender, ganhar um jogo em Madison Square Garden e depois, lá está, depois vai ter tal cenas. Os Knicks depois voltam a estar na frente em Atlanta, depois o Atlanta empatam, depois os Knicks ganham em Madison Square Garden no jogo 5 e depois em jogo 6 vão querer resolver. Porque estas duas séries do Oeste há muita malta que, ok, os Cavs passam, os Knicks passam, mas naquela de isto vai ser coisa. Eu não acho que vai ser assim tão coisa e tão fácil, digamos assim, porque até os próprios Knicks há ali algumas debilidades. Lá está o próprio Mitchell Robinson que nós falamos. Não vai jogar todo, vai ter o time limit dele, não vai jogar 30 e tal minutos, esqueçam lá isso. E acho que até o tal pace que vai haver momentos que o jogo pode ir assim mais quente e mais à loucura, e isso vai beneficiar os jogos, a meu ver, porque se o ritmo aumentar, acho que vai beneficiar a questão dos jogos, porque na por cima os jogos em transições rápidas, como eu digo, é das melhores da liga, e depois os Knicks com Calvin Towns e Brunson, então em transição defensiva, pois aquilo, aquilo fica muito, muito complicado, e pode ser lá está uma cena a explorar, mas no final Knicks passam, porque tem um Jalen Brunson, ou seja, tem muita qualidade. Jalen Brunson, Karl Anthony Towns, e tem lá está, pegando o Jalen Brunson, tem aquele jogador referência de ataque, a cara do ataque principal. Coisa que os Hawks, acho que concordas comigo, que tem, é uma equipa engraçadita, lá está, role players que estão-se a É. afirmar, Nick Alexander Os, Walker. os Ox que basicamente trocaram o Trey, e acho que ainda estavam a questão da reconstrução, mas reconstrução não no sentido, estão-se a descobrir aquilo que têm e está a correr melhor do que estão à espera, mas ainda estão a descobrir o que é que têm. E ainda Exato. não têm a questão o que é que têm. E lá está, eu acho que a questão do que está, que, por exemplo, o jogo se calhar, a série que se calhar está mais perto de ser um bocadinho mais fácil, será aquele que pudesse ter ido para ali para Boston, por exemplo. Mas Uhum. isso são outros 500. Exato. Mas eu acho que falta ali uma peça tal jogador, a cara da equipa, nestes Hawks. Ou a cara, ou seja a cara, seja ofensiva, seja defensiva, mas se calhar mais ofensiva, claro. É mais ofensivo. Defensivamente já se viu esta época Eu que sou muito bem. tem ali muitas E melhores até referências. quando estavam com o Trae Young e aquela equipa, se calhar, até que foi a final de conferência. Exato. Fala Embora defensivo. quando não há triângulo, já sabemos que. Aliás, foi o que aconteceu quando o triângulo saiu por causa da lesão e veio o Nick Alexander Walker. Tivemos uma subida a nível defensivo, que isso era normal, Normal. exato. Estás a trocar um triângulo que infelizmente não é, nem pode fazer grande coisa, porque a nível físico ele é pequenino, magrinho, essas coisas todas, e metes a titular o Nick Alexander Walker, fez uma época muito interessante, e o Nick Alexander Walker, uma das suas especialidades é a questão defensiva, na por cima de ponto de ataque, que era a grande fragilidade do triângulo. Por isso, Bruno, olha, concordância. Não tivemos nada, pronto, só se for ali número de jogos, é que concordamos É aqui verdade. nestas 4 É séries. verdade, é verdade. Este podcast foi muito chato para quem ouviu, porque foi ouvir duas pessoas a concordarem uma com a outra. Não houve aqui nada de extravagante. Mas às vezes acontece, amigo. Exato. Também já Atenção, fazemos isto há 3 temporadas, também para estarmos a fazer isto há três temporadas, de alguma forma ou de outra, concordamos em alguma coisa. exato, mas atenção, vou assumir que se tivesse aqui o Rafa, nosso amigo Rafael, eu dizia que os jogos ganhavam. Estou a Sim, brincar. claramente. Não só ganhavam, como ganhavam enfim. Em Em Madison 4, Square em 4. Garden. Não, em 5 não. Riam. Em 5, Madison Square Garden, jogo 5. Opa, vão ser arrumados. Triângulo a assistir ali no meio do público, no Madison Square Garden e aplaudir, essas coisas todas. Bem, maltinha, vamos então despedir aqui do episódio. Vamos regressar para a semana para comentar estes primeiros jogos aqui destes confrontos que tivemos a antever e os outros, lá está que ainda falta definir. Subscrevem aqui no canal, se quem estiver aí a ver no YouTube. Subscrevem aqui no canal do YouTube do Vamos Falar de Fundo. Estamos nas plataformas principais de podcast audio, que já falei, Spotify, Apple Podcast, e sigam nossas redes sociais, estão aí os links na descrição, e espero que tenham gostado deste episódio daqui do podcast Vamos Falar da NBA, um podcast onde se fala bastante de basquetebol. Fiquem bem e até para a semana.